Simplesmente ninguém imaginava isso. Em todos os envolvidos do caso do P. Diddy, ninguém imaginava que o Typhlosion estaria envolvido. Vocês já sabem que aconteceu um grande vazamento da Game Freaks, a responsável pela criação de Pokémon. Nesses vazamentos, vocês já sabem o que aconteceu e sabem muito bem as histórias. Mas falando de forma resumida, as histórias são falando de relacionamento entre Pokémon e ser humano. Sim, exatamente, mas de uma forma mais detalhada. Detalhada até demais. Mas essa questão de Pokémon com o ser humano você pode encontrar até mesmo no próprio jogo de Pokémon, pois essa questão já era debatida e falada há muito tempo na franquia Pokémon. Até mesmo se você procurar em alguns jogos de Pokémon, você pode encontrar livros falando de casamento entre Pokémons e seres humanos, mas nunca foi detalhado e nunca foi mencionado. Só foi pequenos easter eggs falando que isso acontecia, mas agora com esses vazamentos nós provamos que isso é canônico. Pelo menos em partes, pois esses roteiros são roteiros rejeitados, praticamente não aconteceu. Mas de todas as histórias, com certeza que se destaca é do próprio Typhlosion, onde ele teve um filho híbrido com um humano. Sim, exatamente, isso aconteceu. Eu não vou dar muitos detalhes falando porque eu tenho medo que derrubem esse vídeo por esses motivos. E vocês podem encontrar outros vídeos falando sobre isso mais detalhadamente se vocês quiserem. Meu assunto é outro. Eu ainda me lembro que o pessoal chamava o Hypno de vilão, o Pokémon mais assustador, um Pokémon que sequestrava crianças. Mas na verdade ele era o grande herói, ele que salvava as crianças. Na verdade ele que está sendo o herói todo esse tempo. E fãs de Berserk com certeza não se chocou e não ficou surpreso com essas revelações que nós tivemos nesses vazamentos. E o motivo para eu estar mencionando Berserk é que Berserk explora isso, onde você pode ver o protagonista e o vilão. Olhem bem o protagonista e olhem bem o vilão. O Griffin passa mais impressão de herói, o anjo salvador, o cavaleiro branco. Já o Guts é o espadachim negro, um espadachim extremamente brutal e violento. Onde você vê o Guts, ele é bastante ignorante, muitas das vezes, e sofreu demais. Ele é taxado mais como um vilão. Mas em Berserk, onde as trevas que representam o Guts é o do bem e a luz que representa o Griffin é do mal. E eu posso falar sem medo que nós somos pessoas que julgam o livro pela capa. Vocês gostam do Typhlosion pelo seu design bastante marcante e memorável. Também é um bom design de Pokémon. Já o Hypno, ele tem aquele design mais humano, podemos dizer, mais simples, peludo, aquele nariz. O design dele é mais assustador. Ainda falando que ele é um Pokémon psíquico, obrigar elas a fazerem o que quiser pra ele, dá uma vibe mais de vilão. Mas na verdade sempre foi o Hypno um herói, mas foi taxado de vilão, e o Typhlosion foi mais um vilão taxado de herói. Claro, isso é um caso bastante isolado, porque o Typhlosion é uma raça, e foi apenas um Typhlosion que fez isso tudo. Mas querendo ou não, os vilões de hoje em dia estão mais coesos e mais realistas, pois nós sabemos que uma pessoa mal intencionada, ela não vai ser vista como um vilão, uma pessoa ruim. Ela vai se disfarçar para todo mundo pensar que ela é uma boa pessoa, como eu dei o exemplo de Berserk. E também nós temos várias outras obras que retratam isso, como por exemplo um Monster e várias outras. Os vilões de hoje em dia estão mais coesos com a nossa realidade. Antigamente, há uns 60 anos atrás, você batia o olho nele e sabia que era um vilão. Mas hoje em dia, você bate o olho no personagem e não sabe dizer se ele é um vilão ou um herói. Faz mais sentido com a realidade, onde você não sabe que aquela pessoa é uma boa pessoa ou má pessoa pela sua aparência. As aparências enganam. E esse caso do Hypno e do Typhlosion reforça isso tudo que eu estou falando. E cuidado para julgar o livro pela capa. Claro, é um caso bastante isolado, mas eu quero saber a sua opinião. Você ainda vai ver o Typhlosion como você via antigamente? E você já pediu desculpas ao Hypno por taxar ele de vilão? A sua opinião é muito importante.